Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 23 de agosto de 2022, ano da vitória. João, capítulo 5, versículo 19 ao 47. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço testemunha ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a tua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
1 Crônicas, capítulo 20 e capítulo 21. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi postas na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disto, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixos de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém,
para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Onã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo-lo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Zacarias, capítulo 8. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis esta palavra da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o tempo
fosse edificado, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam canho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicai o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.